Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de testes para determinar o VO2 máximo. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. É importante considerar alguns pontos que você deve observar quando faz um teste, uma avaliação cardiorrespiratória. Primeiro, o VO2 máximo obtido, classificar esse VO2. É sempre importante você colocar, as informações de quais as fórmulas estimativas que você utilizou. Como que foi as respostas cardiovasculares, então como foi a resposta do comportamento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Também é importante ver se o teste, ele foi adequado, então a adequabilidade do teste. Se for um teste máximo, o ideal é que a frequência cardíaca ela fique em torno do mais ou menos 8 BPM. Se for um teste submáximo, o ideal é que fique entre 55% e 85% da frequência cardíaca de treino, que a gente vai ver à frente. Interpretação do IPE, o avaliado ele soube interpretar o IPE de forma adequada. Também pode fazer estimativa do limiar de lactato, que nós vamos ver à frente. Se o avaliado ele apresentou algum sintoma, se ele teve uma fadiga incomum, se ele ficou roxo, algo do tipo, dor no peito, se teve algum problema ocorrido. Então, por exemplo, se o frequencímetro ele para de funcionar, é um problema. Sugestões, então você pode dar sugestões para o seu aluno, para o seu avaliado. E prescrição de exercício, o que vem depois de uma avaliação cardiorrespiratória, você fazer a sua prescrição de exercício de forma adequada. Então aqui, para começar, o VO2 máximo que você obtém, existem então tabelas de classificação. Essa tabela é da American College e ela é separada entre homens e mulheres, e ela classifica o indivíduo entre bem abaixo da média a bem acima da média e de acordo com a idade dele. Então, por exemplo, um indivíduo que teve um VO2 aí de 37 e ele tem 23 anos e é um homem, então você olha nessa coluna, 37 aqui, ele tá abaixo da média para a idade dele. Essa aqui é a tabela para mulheres, então também diferenciando de acordo com a idade. E existem fórmulas estimativas para você fazer o cálculo do VO2 máximo previsto. Então, trouxe algumas para vocês. A fórmula de Bruce, que ela traz diferenciando entre homens e mulheres sedentária e homem e mulher ativa. E o que a gente vê? É só você colocar a idade. Lembrando que quando eu pego uma fórmula dessa, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação e depois eu pego 57,8 e diminuo pelo valor que eu encontrei. Outro cálculo que a gente pode fazer é o cálculo do déficit aeróbico funcional, que é o FAI, que ele é um indicador em termos percentuais do quanto o avaliado está abaixo ou acima do VO2 máximo esperado para ele. Fica assim mais fácil você demonstrar para o avaliado o grau da sua condição física. Como que eu faço esse cálculo? Eu pego primeiro o VO2 máximo previsto, que eu obtive na fórmula anterior, menos o VO2 máximo obtido, que você obteve no teste, e divido, aí faço esse cálculo, previsto menos obtido. Depois, eu divido esse resultado pelo VO2 máximo previsto, que você calculou segundo a fórmula do slide anterior. E, por fim, eu multiplico por 100, tá? Um FAI negativo, ele indica que o indivíduo está muito bem condicionado. Enquanto um FAI positivo, ele está mal condicionado, tá? Pois seu VO2 máximo está acima do VO2 máximo que é previsto em relação à idade e o sexo.
Então, por exemplo, se ele teve um VO2 máximo negativo, ele está bem condicionado. O seu VO2 máximo que ele obteve está acima do que é previsto para sua idade e sexo, tá? E se for um FAI positivo, isso é ruim, tá? Então, um exemplo aqui. Imagina que você calculou o VO2 máximo do indivíduo e deu um VO2 máximo previsto de 58. O obtido no teste deu de 35. Então, você faz 58 menos 35, obtendo 23. Dividido pelo previsto, 58. Tudo isso vezes 100. Se você perceber, deu um valor de 39,66%. E esse valor está positivo, então. O que indica que é um FAI positivo, então o indivíduo está mal condicionado. Ele está abaixo do previsto para a idade dele, para o sexo. Outro cálculo que dá para fazer é o duplo produto, que é um parâmetro que auxilia no cálculo estimativo do consumo máximo de oxigênio do miocárdio, especificamente. Permite aí estabelecer uma correlação linear entre o produto da frequência cardíaca e pressão arterial sistólica máxima com o consumo máximo de oxigênio do miocárdio. Então, basta você pegar a frequência cardíaca máxima que o indivíduo atingiu vezes a pressão arterial sistólica máxima. Isso te dá o duplo produto, tá? Que estima, então, é um parâmetro, né, que auxilia na estimativa do consumo máximo de oxigênio do miocárdio. Então, olha só, aqui nessa tabela traz alterações do duplo produto, frequência cardíaca e pressão arterial sistólica durante um teste de esforço progressivo numa mulher saudável de 21 anos. Observe que o duplo produto é um termo sem dimensão que reflete alterações relativas à carga de trabalho imposta ao coração durante o exercício ou outras formas de estresse. Então, o que a gente observa? No repouso, ela estava com frequência cardíaca de 75 e pressão arterial sistólica de 110. 75 vezes 110 deu um duplo produto de 8,250. Vejam que, conforme o exercício ele vai progredir na intensidade, então de 25% do VO2 máximo, 50, 75 e 100, esse duplo produto ele vai subindo substancialmente. Equações para calcular a frequência cardíaca máxima. Então, existem várias equações para você calcular essa frequência e ela é um importante parâmetro de controle da intensidade do exercício. Também é importante para você interromper um teste ergométrico, né? Então, quando a pessoa atinge ela, e uma diminuição da frequência cardíaca máxima em 5 BPM, ela pode indicar aí um estado de sobretreinamento do seu atleta, né? Indicando que você tem que diminuir essa taxa de treinamento. E aí, sobre a adequabilidade do teste, né? Você tem que analisar se o teste, o protocolo, ele foi adequado para aquela população, né? Então, ele conseguiu fazer de forma adequada? Manteve um nível de esforço compatível? Ou foi muito além? A frequência cardíaca, né? Ela manteve superior a 130 e inferior a 85% num teste submáximo? Ou num teste máximo, ela foi superior a 85% da frequência cardíaca máxima? Houve adaptação ao ergômetro, então você deu aquele período para o indivíduo se adaptar, e o tempo de esforço de um teste, ele tem que ficar entre 7 e 15 minutos. Então, você tem que ver se ficou nesse tempo. Em relação à estimativa do limiar de lactato, existem procedimentos diretos, né? Então, tem protocolos específicos para você aplicar, que você vai dando uma sobrecarga para o seu atleta e vai fazendo mensurações da leitura do lactato direto. Então, tem aparelhos que fazem essa leitura com fitinhas, que você tira uma dosagem, né, de sangue do dedo do atleta e mensura isso. E existem procedimentos indiretos, né? Um deles é você analisar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que é isso? A frequência cardíaca ela vai subindo de uma forma constante. Quando do nada ela
muda essa forma constante de subir e ela começa a subir mais rápido, ali é o ponto de deflexão e provável limiar de lactato. Geralmente também fica entre um IPE de 14 a 16, entre 60% e 80% do VO2 máximo do indivíduo, entre 60% e 80% da frequência cardíaca máxima, e também você pode verificar através de equações que existem para ver essas estimativas do limiar de lactato de forma indireta. Então, por exemplo, olha aqui, equação para indivíduos sedentários, se for homem ou mulher, e corredores. Então, basta você fazer a multiplicação pela idade e depois diminuir o valor anterior. Você acha também essa estimativa em relação ao consumo de oxigênio do indivíduo. Sobre os sintomas apresentados, indicar o motivo para a interrupção do teste, descrever algum sintoma anormal que teve ou aconteceu durante o teste, destacar também o nível de ansiedade do indivíduo. Em relação aos problemas ocorridos, colocar falha, né, se teve alguma falha de material, as condições ambientais que foi feito o teste, né, de muito calor, por exemplo, e qualquer anormalidade que você julgar necessário colocar. Aqui eu trago para vocês a fórmula para calcular a frequência cardíaca de treino. Ela é uma fórmula que ela leva em consideração o repouso do indivíduo, mais a porcentagem da máxima menos repouso, tá? Que é a frequência cardíaca de reserva, que a gente chama. Essa porcentagem é o trabalho selecionado. Então, um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem um avaliado que a frequência cardíaca máxima dele é 190. Então, eu vou colocar aqui. O repouso dele é 70. Eu vou colocar aqui. Então, eu faço 190 menos 70. Obtenho 120. Multiplico pelo objetivo do trabalho. Então, 0,75. Então, aqui eu coloco, não é 75, é 0,75. Então, vezes 0,75. Então, 120 vezes 0,75. 90. E somo com o repouso dele, por fim. Mais 70. Então, eu obtive aí uma frequência cardíaca de treino de 160. Então, é sempre dessa forma. Quando eu tenho um teste submáximo, ele tem que ficar entre 55% e 85% da frequência cardíaca de treino. Então, basta você jogar a máxima do indivíduo menos o repouso, fazer um cálculo com 0,55 e depois fazer outro cálculo obtendo o valor de 0,85. Ok? Por fim, gente, é sempre importante você colocar um gráfico, né, uma análise do comportamento dessa frequência cardíaca. Então, aqui eu tenho um modelo que eu tirei do Excel, né, o que eu coloquei aqui, a frequência cardíaca, as situações, então, no repouso, 80, aquecimento 1, 110, aquecimento 2, 135, e os minutos do teste eu fui colocando aí a frequência cardíaca. A recuperação, então, foi caindo. Feito isso, eu coloco para inserir um gráfico de linha. Lá no Excel ele faz isso. Com isso a gente consegue observar como foi esse comportamento da frequência cardíaca. E aí você consegue analisar melhor se foi tudo normal. Essa foi a referência utilizada para essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada.